Sim, são anjos de outra categoria que os anjos do conselho. Shalom Ubrahá. Nossa parashá nos conta sobre animais puros e animais impuros, aves puras e aves impuras. E os padres antigos, quando eles precisaram traduzir a Torá para as línguas deles, tanto para latim quanto para, depois do latim para o espanhol, para o português, ou depois para as línguas eslavas, cada um que traduziu para a própria língua, para o grego, o que eles tinham em comum, esses tradutores, é que eles não viram um judeu, eles não tinham um contato com a comunidade judaica, e o que acontece na prática é que eles nunca tiveram uma convivência com a gente. Eles não tinham como perguntar o que... não tinham como se consultar com a gente. E sendo que a Torá, na hora que eles traduziram ela como Bíblia, a Torá é um livro judaico. E quem entende disso somos nós. Quer dizer, isso aconteceu pra gente, a Torá foi entregue para nós. Se eles tivessem perguntado, a gente teria explicado, como eu estou explicando agora para vocês. Mas sendo que eles fizeram cruzadas, inquisição, eles mataram os judeus que tinham nos países deles, e os que sobraram converteram à força, eles não tinham mais com quem se consultar. E eles fizeram a tradução de acordo com a cabeça deles. Então, o problema, até aí o problema não é esse. Porque nós somos judeus de religião judaica, e tem outras religiões no mundo que algumas para nós são verdadeiras idolatrias. Como no caso do cristianismo, diz o Rambam que cristianismo é idolatria, sendo que o cristianismo não importa com estátua, sem estátua, com cruz, sem cruz. A base do cristianismo é uma trindade. Eles definiram o que é Deus. Definiram que Deus é uma trindade. O islamismo, de acordo com o Rambam, não é idolatria. Agora, o fato de o islamismo não ser idolatria, nós temos, pela nossa Torá, temos a proibição de fazer uma religião, mesmo que essa religião não é uma idolatria. Quer dizer, também é proibido para nós o islamismo, mas a diferença vai ser que, quando eu era professor em Israel, eu levava a escola para Me'arat HaMachpelah, para o túmulo dos nossos patriarcas em Hebron. E os árabes, os muçulmanos, construíram uma mesquita em cima do túmulo dos patriarcas. Nós entrávamos com a escola inteira dentro da mesquita, e dentro da mesquita foi feita uma sinagoga, e a gente rezava com as crianças lá. E no meio do caminho tinham os árabes rezando, eles se prostravam sobre tapetes. Aí as crianças me perguntavam o que é isso, né? Eles veem uma coisa tão assim, diferente. Aí eu falava, eu não vou falar que, mas assim, o que a criança entendia sozinho, mesmo assim, eu falar que ele estava rezando para o tapete, né? Então vamos dizer assim, fica mais bonito. Eles se prostravam para os tapetes, mas diz o Rambam, eles não são idolatria, eles não determinaram que o tapete é Deus. Eles não definiram o que é Deus, os muçulmanos. Então é permitido para a gente entrar na mesquita, mas não é permitido para a gente ser muçulmano, porque é proibido inventar uma religião. E isso foi o que eles fizeram. Então, de acordo com essa regra, é proibido para a gente entrar numa igreja, que a igreja é idolatria, mesmo que é permitido entrar na mesquita, mas não para rezar na mesquita, porque aí a gente já está inventando uma religião. Então, tanto
os cristãos dessas regiões onde tinha Inquisição, onde tinha cruzadas, quanto aqueles que estavam em regiões que nunca tiveram lá judeus, o que eles tinham em comum é que eles não tinham judeu para se consultar. Então eles fizeram a tradução da Bíblia, como eles chamam, do jeito da cabeça deles. Eles chegam em animais que eles não viram, como a nossa paraxá agora nos conta. Tudo isso é por causa dos animais puros, animais impuros da nossa paraxá. A nossa paraxá nos conta sobre animais, os sinais de pureza dos animais. Animal puro, ele tem casco fendido, ele é ruminante. A palavra ruminante em hebraico é ma'ale gerá, que ele vai subir a gerá. Quer dizer, a palavra já, o substantivo ruminante já está te explicando como funciona ele ser ruminante. E se o animal ele não tem pata fendida, ele não é ruminante, ele não é kasher. Então você vai para o zoológico, você verifica uma girafa. A girafa tem casco fendido em cima e embaixo, ela é ruminante. Então é permitido para nós tomar leite de girafa. Leite de girafa é leite puro. É leite que tem pureza. Agora, uma égua, é proibido para mim tomar o leite da égua, porque a égua é um animal impuro, e tudo que sai do animal impuro também é impuro. Ou seja, em outras palavras, essa é a regra. O que sai do animal puro é puro, o que sai do animal impuro é impuro. Sobre comer o próprio animal, aí a gente já entra no assunto da shechitá, que tem que ser feita shechitá. Isso é, se a pessoa já nasceu de uma mãe judia, ou se ele se converteu ao judaísmo, uma conversão kasher, ele só pode comer essa carne se foi feita uma shechitá. E aí não tem como fazer uma shechitá de uma girafa, porque não se sabe que lugar lá fazer a shechitá. Então a girafa, você pode tomar leite de girafa, mas não pode comer uma girafa. Esse seria, por causa que não se sabe como fazer a shechitá dela, que é o abate kasher. A shechitá é estudada da zevichá. Então esse abate kasher tem que ser feito por um judeu religioso. Por isso que o governo de Israel, para importar carne do Brasil, eles mandam o rabino para cá para fazer essa shechitá, esse abate kasher. Tem que ser um judeu religioso acima de 13 anos de idade. Continuação. Agora a gente, nesse assunto da shechitá, da zevichá. Muito obrigado, bom dia, muito obrigado. Então, mesmo que eu não uso o jornal, mas imagina, a pessoa está no farol, ela tem que distribuir 500 jornaizinhos desses durante o dia. Vou falar para ela, não, imagina se todo mundo fecha a janela, aí já, coitada, vai perder o emprego. Então, estou ajudando, eu vou dar para alguém que leia, mas vamos em frente, voltando para o nosso assunto dos animais kasher, os animais não kasher. A regra é que todo peixe que tem escamas, os sinais do peixe kasher é que ele tem que ter escamas e barbatanas. A regra é que todo peixe que tem escamas, ele também tem barbatanas. Então, se você encontra um peixe sem barbatanas, mas ele tem escamas, você sabe que ele tinha barbatanas e as barbatanas caíram. Ou você já encontrou peixe que arrancaram dele as barbatanas. Então você sabe que ele é um peixe puro, você pode comer ele. Agora, se você encontra um peixe com barbatanas, que aparentemente, e sem a pele, quer dizer, tiraram a pele dele, não quer dizer que ele tinha escamas. Ou seja, a regra em relação aos peixes, quando você compra um peixe já cortado, pelo menos o pedaço cortado tem que ter um pouquinho de escamas para você ver que ele tinha escamas. E aí você só corta 1 milímetro onde eles passaram a faca, para tirar as gordurinhas que aquela faca pode ter sido usada para um peixe sem escamas também. Então, a regra em relação aos animais, que eles têm que ter casco fendido em cima e embaixo, e tem que ser ruminante, a Torá traz agora as exceções de regra. As exceções de regra são 4 animais. Então o primeiro deles é o hazir, o porco.
O porco é exceção de regra dos animais que têm casco fendido. Por quê? Porque de acordo com a regra, todo animal que tem casco fendido, ele também é ruminante. Então, se você encontrou no meio do deserto um animal que ele estava sem o casco, mas você sabe o que é um porco, e você está vendo que esse animal não é um porco, você pode tomar o leite dela. Então é uma animal que você encontrou, né? Uma animal que cortaram o casco dela por qualquer motivo, mas você encontrou ela sem casco e ela está dando leite. Se você sabe o que é um porco, você está vendo que ela não é uma porca, você pode tomar o leite dela. A mesma regra agora vai ser aplicada aos animais ruminantes. Todo animal ruminante ele tem casco fendido, fora 3, que é o gamal, o shafan e a arnevet. Então diz o Shulchan Aruch, baseado nessa mesma regra, que quando a Torá te traz a exceção para te liberar o que está fora dessa exceção. Então se a Torá está te dizendo que o shafan e a arnevet e o gamal eles são ruminantes, mas não tem casco fendido, ela está te dizendo, olha, eu te trouxe esse detalhe não para te contar uma curiosidade, mas para te contar que se você encontrou no deserto um animal ruminante que cortaram dele o casco, então você sabe que esse animal é kasher, caso você conheça os 3 que são exceção de regra, que são o gamal, o shafan e a arnevet. Então se você sabe certinho quem é o gamal, você sabe certinho quem é o shafan, você sabe certinho quem é a arnevet, e você sabe que esse animal que cortaram o casco dele, mas que ele está ruminando, ele não é nem o gamal, nem o shafan, nem a arnevet, então você pode tomar o leite dela. Então aí vem o problema da tradução. Aqueles padres que nunca viram judeu na vida, eles traduziram o gamal como camelo. Até aí tudo bem. O camelo ele teve um rastreamento durante a história. O camelo foi um animal que nos acompanhou desde a época dos nossos patriarcas até hoje. Só que o que a Torá determina que é uma espécie, a espécie ela contém raças. E aí a gente entra, para nós, uma espécie que contém algumas raças, não é, a nossa classificação é diferente da classificação da ciência. A ciência pode considerar aquelas raças espécies diferentes, mas a nossa regra de espécie é que eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Então um cachorro que é um pastor alemão, ele se cruza com uma cadela que é não sei, quando era pequenininho tinha a Lessie, a cólica, a Lessie, então vamos dizer, o pastor alemão com a Lessie deve ter hoje já 60 anos de idade, né, se está viva ainda, acho que o cachorro morre até com 15 anos, mas vamos dizer assim, quando era pequenininho tinha a Lessie. Então você pega o pastor alemão e a Lessie, e o Collie, que se chama aquela raça, você está vendo que são 2 bichos diferentes. Mas eles se cruzam entre si e nascem vira-latas. Então, quer dizer que eles são 2 raças da mesma espécie. Agora, o pastor alemão com o lobo são muito parecidos. Mas se o pastor alemão se casa com uma loba, ele não tem filhos. E no caso do cruzamento de 2 espécies, ou eles não têm filhos, ou eles têm um filho que não é fértil. E qual o motivo para isso? Todos os animais que existem hoje, os ancestrais deles estavam na Arca de Noé. E entrou na Arca de Noé pelo menos um macho e uma fêmea, ou seja, dos animais impuros era um macho e uma fêmea, dos animais impuros eram 7 machos e 7 fêmeas, mas pelo menos um casal de animais entrou na arca. E quando esse casal de animais, quer dizer, o cachorro e a cadela, que a gente não sabe se era a maior raça ou a menor raça,
A gente não sabe se era um chihuahua, um pequenininho. Quando era pequeno, menor, raça era pequenez, também tem hoje já tem o chihuahua, o pitcher, não sei, não entendo de cachorro também. Mas a gente não sabe se o cachorro e a cadela que saíram da arca, vamos dizer que eles eram os menores, para economizar espaço na arca. E sendo que eles eram os menores, e depois eles foram para a Europa, eles ficaram maiores, eles vieram para o Brasil, ficaram vira-latas. Cada lugar que eles foram, eles se adaptaram ao lugar. E aí o que aconteceu? Surgiram raças. Quer dizer, quando aquele casal, aquele cachorro e cadela saíram da arca, eles não tinham raças ainda. Depois, conforme o lugar que eles foram morar, eles foram se adaptando, o animal se adapta ao meio ambiente. O cachorro, o macaco não vira homem, o homem não vira macaco, mas tanto o homem quanto o macaco, eles se adaptam ao meio ambiente. Então, da mesma maneira que o ser humano da época antiga se transformou em várias raças, os animais que saíram da arca, cada casal recebeu a bênção divina de crescer e se espalhar pela face da terra, ter muitos filhos e filhas, e depois eles deram origem, eles foram se adaptando ao meio ambiente, e de acordo com o lugar que eles foram morar, eles como se diz, eles deram origem a uma raça, quer dizer, eles continuaram a mesma espécie, mas deram origem a novas raças. Como a gente sabe que eles são o mesmo bicho, que eles são o mesmo cachorro e a cadela que saíram da arca de Noé? Porque eles se cruzam entre si e eles têm filho fértil. Então, vamos pegar um país como o Brasil, que nós temos aqui os cachorros com misturas de todas as raças, né? Então, a gente não teria como dizer assim, olha, tem um cachorro especificamente brasileiro, porque quando os portugueses chegaram aqui, no Brasil não tinham cachorros. Mas tem países que têm cachorros especificamente deles, tipo países europeus, ou países do Oriente. Mas todos esses cachorros se cruzam entre si e têm filho fértil. Isso quer dizer que eles são uma raça só. Então vamos pegar essa regra, vamos chamar ela uma regra, vamos inventar a regra do vira-lata. Vira-lata é o cruzamento de todo mundo com todo mundo. A regra do vira-lata é uma regra que a gente vai inventar agora. Essa regra vamos aplicar aos camelos. Então o camelo da Torá é todo mundo, o gamalo da Torá é todo mundo que se cruza com o camelo e tem filho fértil. Uma veterinária nos Emirados Árabes, ela fez um cruzamento de dromedário, camelo, lhama, viconha, alpaca, guanaco e deu filho fértil. Então quer dizer que o vira-lata que nasceu lá, a mistura de todas as raças, ela deu até um nome para ele. Ele mostra, ele é a prova concreta de que o camelo, o dromedário, o lhama, o guanaca, o Adão jogou a culpa na cobra, na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, eu estou jogando a culpa no trânsito. Então vamos lá de novo. Camelo, dromedário, lhama, viconha, alpaca, guanaco, todos misturados deram origem ao vira-lata do mundo dos camelos, que nasceu lá nos Emirados Árabes. Então quer dizer que todas essas raças, para nós são raças de uma mesma espécie. Para a ciência eles são espécies diferentes. Então o que determina para nós o que é uma espécie é que eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Então a espécie dá origem a raças, e o que mantém a raça vinculada à espécie é que eles se cruzam entre si e têm filho fértil. Então vamos agora para o caso do coelho e a lebre. Sendo que a Torá te dá 4 nomes de animais, que eles são 4 espécies, que eles se dividem em raças. E como vimos aqui, o gamal, que é o camelo,
ele é raça camelo, raça dromedário, raça guanaco, raça viconha, raça alpaca, raça lhama. Mas para nós é o mesmo camelo. O camelo que saiu da Arca de Noé, ele se dividiu em 5 raças. Agora, os outros animais que tem lá, que vai ser o porco, tudo que se cruza com o porco e tem filho fértil, também está dentro dessa espécie. Agora, os outros dois, o Shafan e Arnevet, os padres traduziram como coelho e lebre. Porque eles queriam traduzir, no lugar de transliterar, de concordar, olha, eu nunca vi esse bicho. Eu sei que o coelho e a lebre não são ruminantes, eu sei que o coelho e a lebre são o mesmo bicho porque eles se cruzam entre si e têm filho fértil, mas eles queriam fazer bonito, fizeram uma tradução, traduziram o Shafan e Arnevet como coelho e lebre, e o Shafan e Arnevet são ruminantes e coelho e lebre não são ruminantes. E eles inventaram uma tradução. Para eles, qual que é o problema? Eles não comiam kasher mesmo. Então, qual que é o problema? Quer dizer, você vai encontrar um animal no deserto sem as patas, e se ele é ruminante, e você sabe que ele não é um Shafan, e não é Arnevet, e não é o Gamal, então você vai poder tomar o leite dele. Para eles podiam tomar leite de qualquer coisa. Então eles não se importaram, isso que foi o problema. E eles chutaram lá uma tradução, Shafan Arnevet como coelho e lebre. Até aí tudo bem, até aí não é a nossa religião, a gente não vai para a Índia para ver que nome eles dão para a vaca sagrada deles, e se eles traduziram a vaca ou como ovelha, não importa para a gente quer que todo mundo se encha do conhecimento divino como a água preenche o mar, e um dia não vai ter nenhuma religião a não ser o conhecimento divino como ele é revelado pelo judaísmo, seja ele um judaísmo de 613 mandamentos, seja ele 7 mitzvot de Bnei Noach, que também é uma categoria da religião judaica, mas não importa para mim na Índia como eles chamam a vaca. Mas o que vai prejudicar a gente é que tinha uma pessoa que ele inventou o hebraico de Israel. Ele se chamava Eliezer Ben Yehuda. Ele nasceu como um judeu religioso. Não estou dando dica aí de pessoas parecidas, tá? Mas tem a ver. Nasceu como judeu religioso, cresceu como judeu religioso, chutou o pau da barraca depois, e ele inventou o hebraico moderno. Ele fez um dicionário do hebraico moderno. Mas sendo que aqueles primeiros sionistas, eles eram pessoas da esquerda, assim, tipo comunistas, socialistas, ateus. Para eles não tinha Deus na cabeça. O que importava para eles é ter um país, que vai ter uma língua própria, vai ter uma bandeira, vai ter um hino, vai ter... Então não importava para eles. Tem Deus, não tem Deus, isso não era o problema deles. O problema deles, para eles estava claro que Deus existia, Deus me livre, para eles estava claro que eles existiam. Se Deus existiu, Deus não existe, para eles não era... Eles queriam construir um país. O país precisa de uma língua própria, de uma bandeira, de uma terra. Então esse Eliezer Ben Yehuda, ele entrou para fazer o dicionário da língua hebraica. Qual foi o problema com ele? Para fazer bonito para os europeus, tipo, para os europeus não falarem, olha, tá vendo, esse povo está falando errado, ele pegou a Bíblia deles, a Bíblia cristã, pegou a tradução, os conceitos de tradução do hebraico, ele pegou isso da Bíblia cristã, e ele traduziu o Shafan e Arnevet como coelho e lebre. Mesmo ele tendo estudado uma vez no Yeshiva, ele sabendo que Shafan e Arnevet não são coelho e lebre, aí perguntaram para ele, falaram que, olha, você traduziu aí Shafan e Arnevet como coelho e lebre, Shafan e Arnevet não é coelho e lebre. Aí ele falou, eu sei que não é esse coelho que tem aí, deve ser algum coelho do Oriente. Na época, você queria falar que o animal não existe, aí você falava, vai lá para a ilha de Papua, na Nova Guiné, deve ter lá, esse animal deve estar lá no meio das montanhas.
Então, aí o que acontece? Quer dizer que ele sabia que não era coelho lebre, não é que por ingenuidade, ele fez intencionalmente. Da mesma maneira ele traduziu a Negatzarat como lepra, da mesma maneira todos os erros de tradução que os padres fizeram, ele fez igual, para fazer bonito para os europeus, para mostrar, olha, nós temos um país, temos uma bandeira, temos uma língua própria. E para vocês não falarem que a gente está falando hebraico errado, porque vocês traduziram assim, a gente traduziu exatamente como vocês traduziram, para vocês verem que a gente traduziu certo, estamos falando a nossa língua da maneira correta. E aí ele colocou todos esses erros de tradução na regra da língua hebraica. Quando você fala uma palavra duas vezes, você está dando um ênfase, você está falando que ela é forte. Então, a palavra Adom quer dizer vermelho. No hebraico clássico, o hebraico original, quando você fala Adam, Dam, você está falando Adom, Adom, quer dizer vermelho, vermelho. Então você está querendo dizer mais vermelho. Ele traduziu de acordo com as regras europeias, não sei exatamente o que estava na cabeça dele, que o coitado no fim com certeza fez chuva, com certeza quando ele faleceu ele se arrependeu de tudo que ele fez de errado, e com certeza que Hashem o tenha, mas o problema é que ele pegou as traduções da Bíblia, e na Bíblia, sendo que os padres eles não sabiam nada da nossa cultura, então eles traduziram Adam Dam como avermelhado, em relação a Negatzarat. A Negatzarat eles traduziram como lepra. De onde tem lepra vermelha, não sei, mas assim, eles foram traduzindo como dá na cabeça deles. Eles queriam, não sei quem estava pagando pela tradução, então não sei quais foram os motivos, mas eles traduziram Adam Dam, no lugar de falar vermelho, vermelho, quer dizer vermelho forte, traduziram como avermelhado, e era crack, que é verde, verde. Então para eles tinha lepra verde também. No lugar deles traduzirem esse Herakrak como verde verde, eles traduziram como esverdeado. Mesmo que a regra da Torá é quando a Torá fala duas vezes a mesma palavra, ela está dizendo que é muito isso. Talvez eles entenderam que a tradução deles de Negatzarat para lepra é por causa que a Miriam ficou branca como neve, ficou com a Negatzarat. Aí de lá eles inventaram que a Negatzarat é lepra. Aí como pode ter uma lepra verde, como pode ter uma lepra vermelha, aí para eles foi agradável traduzir o Adam Dam como avermelhado. Então eles continuam dizendo que é branco, mas é um branco avermelhado, e o Herakrak como esverdeado. Aí eles continuam dizendo que é branco, mas esse branco esverdeado. Aí deturpar uma coisa para dar cobertura para coisa deturpada, ele já tem que deturpar outra. Mas o problema não é novamente a idolatria, o que eles fizeram. O problema é que o Eliezer Ben Yehuda, ele pegou a tradução do cristianismo para fazer bonito para os europeus, e ele traduziu da maneira, ele fez o hebraico de Israel da maneira que eles fizeram, que eles traduziram. Quer dizer, ele fez a coletânea de erros da igreja em relação à tradução da língua hebraica para as línguas europeias. Ele aplicou isso, ele inventou disso o hebraico moderno. Aí a gente chega na nossa Parashá Tereh, e todo mundo fala, olha, esses animais têm um sinal só, o coelho e a lebre, e não é nem coelho nem lebre, Deus me livre. Aí a pessoa pergunta, então por que a Torá está nos contando sobre os animais que têm um sinal só? E diz a Gemara que mesmo que a Torá está nos contando isso para nos dar a regra que se você encontra um animal no deserto que falta as patas dele, você sabe que ele é um animal puro, se você conhece o Shafan Arnevet e o Gamal, e você sabe que ele não é um Shafan, um Arnevet, um Gamal. Mesmo assim, a Gemara nos acrescenta um detalhe interessante. A Gemara fala, olha, você pode até usar isso como prova de que a Torá é divina. Quando uma pessoa vem para você e fala, olha,
Moshe Rabbeinu, Moisés da Torá, ele escreveu a Torá da cabeça dele. Ele foi um grande escritor, um grande estadista. Ele inventou a Torá. Aí você pode usar como prova. Você fala, olha, ele não teria como ele falar a Torá da cabeça dele, porque Moshe Rabbeinu não estava na Indonésia, não estava na Malásia, não estava na Austrália, ele não era uma pessoa que trabalhava com importação e exportação de animais. Ele não tinha como saber que existem somente 4 espécies de animais com um sinal só. E depois procuraram no mundo inteiro e não descobriram, fora essas 4 espécies, não descobriram uma 5ª espécie que tem um sinal só. E aí a pessoa que deveria, de acordo com a Gemara, usar isso como prova de que a Torá é divina, que Moshe Rabbeinu só saberia isso se ele tivesse ouvido isso de Deus, porque só Deus sabe quantos animais Deus criou e as características desses animais que ele criou. E no lugar disso ser usado como prova de que a Torá é divina, como a Gemara nos aconselha, na hora que você usa essa tradução do Ben Yehuda, do Eliezer Ben Yehuda, que é a tradução cristã, aí você está dando a arma na mão do bandido. Você está falando, olha a prova de que a Torá é divina, que só existe 4 espécies de animais com um sinal só, e olha, coelho e lebre. Aí a pessoa vai te falar, olha, coelho e lebre, eu te trago agora 500 espécies que eles têm as mesmas características do coelho e da lebre. Então, furou. Então você está colocando a arma na mão do bandido. Então por isso que essa tradução é perigosa. Agora, o certo seria hoje, o governo de Israel, depois de 73 anos, o certo seria eles corrigirem isso. Então, quem sou eu aqui, o Rabbi Abraham do Centro da Cultura Judaica, ONG Rabino Gloiber. A gente teve que chamar a nossa ONG de ONG Rabino Gloiber, porque ela era ONG Torá, e todo mundo ligava e perguntava se a gente é igreja evangélica, porque hoje em dia quem está usando esses nomes são os evangélicos. Então a gente falava, não, é ONG do Rabino Gloiber. Até que as voluntárias pediram para trocar o nome da ONG, no lugar da pessoa ligar e perguntar que coisa é essa, a pessoa já sabe, é ONG Rabino Gloiber. Já a resposta já vem junto com o nome. Então quem sou eu, pequenininho, para falar para o governo de Israel, que já está ameaçando o Irã, já está ameaçando que vai atacar o Irã? Ontem o general Gantz já ameaçou o Irã. Então olha o país, olha o tamanho de Israel, que Israel já vai atacar o Irã. Não é a criança que vai lá tacar pedra e sai correndo, mas é um adulto. Quem sou eu para falar que o governo de Israel tem que corrigir o hebraico? Quer dizer... Mas agora vou contar para vocês o segredo, que na verdade não sou eu. Tudo que eu estou contando para vocês é a Torá. A Torá ela é divina. Então é Deus que determinou assim. Então o governo de Israel devia baixar a cabeça, devia falar, olha, concordamos que Deus existe, vamos assumir os 13 princípios da fé judaica como se fala, no parlamento de Israel. Vão ter que autorizar os 13 princípios da fé judaica, vai ter que passar essa lei no parlamento. E agora o parlamento entrou para 2 meses de férias, né? Graças a Deus, queria eu também ser deputado em Israel. Mas deveriam passar essa lei, autorizar que existem 13 princípios da fé judaica, e um desses princípios é que Deus existe. Outro princípio é que a Torá é divina e é que ela não pode ser mudada. E na hora que você traduz o Shafan e Arnevet como coelho e lebre, você já está mudando a Torá. Você está transgredindo um dos 13 princípios da fé judaica. Você está mudando a Torá. Você está falando, olha, o Shafan e Arnevet, eles não são o Shafan e Arnevet, eles são o coelho e a lebre. Você já mudou a Torá. Então, tem que corrigir isso no hebraico moderno. Pelo menos essas coisas que têm a ver com a nossa religião de uma maneira direta. E
com certeza a gente aqui só consegue lançar a ideia, mas não sei se o parlamento vai autorizar isso hoje, porque hoje a única pessoa religiosa no parlamento de Israel, ele é da Irmandade Muçulmana, ele não é um judeu. Os judeus que tem lá não estão muito... os partidos religiosos ficaram na oposição, mas quando eles estavam na coalizão, eles deveriam já ter resolvido isso. Não resolveram, então vai ficar para a Mashiach resolver. Então isso é mais um motivo que a gente precisa da Geulah. Então, muito obrigado para todos. Chegamos agora na Line Life. E que Hashem dê a todos vocês muito sucesso. Agradeço também a Line Life por me emprestar o carro, por todo o seu apoio, e também a vocês que assistem às nossas aulas. Não esqueçam de colocar os seus comentários, lembrando que nós somos um canal judaico. Então, é um canal judaico para a comunidade judaica e para simpatizantes do judaísmo. Então, se o seu comentário está dentro desses padrões, agradeço do fundo do coração, porque por meio dos seus comentários o YouTube vai sugerir as nossas aulas para quem está procurando judaísmo com a hashtag as nossas aulas são aulas de judaísmo. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panassá, bechefa e muita alegria. Gente, o mês de Elul, o que a gente fez de errado a gente já sabe. A gente tem que agora pensar no que a gente pode fazer certo, o que a gente pode acrescentar nas coisas certas. Então vamos fazer tshuva. Tshuva é ter muita criatividade e acrescentar no que é certo. Tentar imaginar ideias de como fazer mais coisas certas. Muito sucesso, muita saúde, muita alegria, muito shalom bait. Muita alegria. Bekol tov.